Tá. Boa tarde, bem, e você, Tranquilo? como é que está? Muito bem. Então vamos lá, informação. Exatamente, você sabe quando eu participo aqui, é porque é uma notícia muito importante, não só para o litoral, como para o estado do Paraná. E agora, uma notícia da área política. Uma pesquisa divulgada pela Genial Quest nesta quinta-feira aponta que o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, é o mais bem avaliado entre alguns dos principais governadores do país. Vamos acompanhar uma tela que mostra essa aprovação entre os governadores aqui do país, tá, Tony? A gente começa mostrando, o pessoal de casa já deve ter percebido, a melhor avaliação é a do estado do Paraná, que tem disparada aí a melhor avaliação entre esses estados. O Rio de Janeiro, Tony, os entrevistados no Rio de Janeiro, somente 42% aprovam o governo por lá. E é o único estado desses que foram, então, ouvidos, que tiveram a população participando e dando opinião. O Rio de Janeiro é o único estado onde o governo é mais desaprovado do que aprovado pela população. Tá? 42% somente aprova. No estado de Pernambuco, essa taxa é de 51%. Em São Paulo e na Bahia, 61% dos entrevistados aprovam a gestão local. Em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, 62% aprovam. Ruim, né? Não, 62%. não, tá bom, é um índice bom. O que faz a grande diferença é que o índice no estado do Paraná é espetacular. Comparado aos demais, né? A gente está falando de uma aprovação de 81%. 81% dos entrevistados no estado do Paraná aprovam a gestão Carlos Massa Ratinho Júnior. E graças também a essa aprovação, o nome do governador do Paraná é um dos nomes que mais se destaca no cenário nacional nessa corrida eleitoral pensando em 2026. É inegável que Carlos Massa Ratinho Júnior hoje é um nome cotado, não à toa, é um pré-candidato à presidência da República, pensando nas eleições de 2026, e surge também como novo nome, um nome que desponta nesse cenário, até para que a população tenha uma alternativa também a esses nomes que já disputam as eleições há algum tempo. Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que atualmente está inelegível, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, que já foi presidente em outros 2 mandatos, o próprio Ciro Gomes, que já participou inúmeras vezes dessa corrida presidencial e nunca ganhou. Então, o nome do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, é muito bem cotado no cenário nacional e mostra como a gestão dele no estado do Paraná é uma das melhores gestões do Brasil. Isso é óbvio positivo para toda a população. A pesquisa ouviu 1.644 pessoas em São Paulo, 1.482 pessoas em Minas Gerais, 1.400 pessoas no Rio de Janeiro, também 1.400 pessoas no Rio Grande do Sul, 1.200 eleitores participaram da pesquisa na Bahia, 1.104 eleitores no Paraná e em Pernambuco. Todas as entrevistas foram feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro em São Paulo é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e nos outros estados a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Tony. E tem que entender o seguinte, eu acho legal pelo seguinte, ele está, digamos, na reta final do segundo mandato, porque sofre um desgaste natural quem está no poder. Né? A gente sabe que é assim, porque entra com uma expectativa, daí as coisas até se acomodarem, até dar certo, mas ele manteve, eu acho que ele aumentou a aprovação dele, segundo uma pesquisa que eu vi algum tempo atrás, ele aumentou, né, a aprovação do governo dele. Eu tenho essa resposta para você e a gente vai conferir agora aqui, uma outra tela que mostra como, na verdade, a aprovação se mantém estável, mas a desaprovação caiu. Olha só, esse mesmo instituto, em abril do ano passado, fez esse levantamento que apontava que a aprovação naquela época do governador do Paraná era de 79%. Isso. Em dezembro do ano passado, subiu para 81% e, neste mês de fevereiro, 81%. Se manteve. A desaprovação, Tony, caiu e isso aqui é um índice que talvez seja mais importante do que a aprovação, tá? A desaprovação, ela caiu de 17% em 2024 para 14% atualmente. E por que eu falo que esse é um índice que talvez seja mais importante do que a aprovação? Porque geralmente quando você desaprova, você não muda de opinião. Então, quando você tem um governador que consegue reduzir esse índice de desaprovação, é porque o trabalho é muito bem feito. E aí, consegue até convencer aquelas pessoas que não gostam dele. Então, isso mostra como a atuação do Executivo Estadual no estado do Paraná
tem sido bem avaliada entre os eleitores. Já as pessoas que não souberam, não responderam, manteve estável ali com uma leve elevação para 5%. Também um índice espetacular e mostra a estabilidade do governo Carlos Massa Ratinho Júnior e também a elevação dentro dos eleitores aqui no estado do Paraná. Tem mais alguma tela ou não? Não, essa foi a última. É isso aí. Eu tenho uma curiosidade aqui. Sabe? Bom, o Ratinho ele sempre fez um grande número de votos aqui no litoral em outras eleições para deputado estadual, federal. Ele fez muito voto. Ele chegou a fazer mais voto que todos os candidatos juntos aqui do litoral. Ele fez o dobro, ainda sobrou muito voto aí. Eu tenho uma curiosidade que eu não sei se é possível, mas eu só vou deixar no ar. Eu gostaria de saber hoje qual é a aprovação do governo Ratinho Júnior exclusivamente no litoral do Paraná. Porque nós estamos vivendo aqui um governo que estabeleceu aqui na nossa região um verdadeiro canteiro de obras. Obras importantes, não é aquela obra eleitoreira, é aquela obra importante que o morador do litoral do Paraná sempre pediu e que aqueles que têm seus imóveis aqui sempre pediram. Até porque anteriormente o que você mais via aí nas praias era a gente colocando seus imóveis à venda para ir embora, para ir para Santa Catarina, porque não tinha expectativa, não tinha praticamente expectativa. Hoje em dia eu vejo que mudou muito isso aqui no nosso litoral, viu, Pierre? Rapidamente, só para reforçar isso que você acabou de falar, Tony. Primeiro ponto. Na virada de ano, nós estivemos de forma mais intensa no litoral do estado, nas praias do Paraná, melhor dizendo. Quando eu falo nós, eu falo minha família, né? E em Matinhos, eu pude perceber que muitas pessoas estão colocando os apartamentos e também as suas residências, as suas casas à venda, porque elas percebem que o boom imobiliário chegou. E quando falo de boom imobiliário, não é uma bolha, é que a procura por imóveis nessa região aqui do litoral do estado, principalmente nas cidades de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, é muito grande, graças a essas obras que saíram do papel, obras que eram sonhadas há muito tempo. Então você vê muitas casas e apartamentos colocados à venda, porque hoje a demanda de pessoas de outras regiões do país que querem morar no litoral do estado, que querem ter a sua casa de veraneio nessa região do Paraná, é muito grande. E valorizou, né? Valorizou bastante também. E aí o segundo ponto, que é esse das obras, né? Tony, quando eu cheguei aqui, e a gente já falou sobre isso aqui no Voz do Litoral, meus primeiros 3 meses aqui, 2014, 2015, me pediram para fazer uma matéria sobre a ponte de Guaratuba. E eu fui até ali o ponto do ferryboat, né, onde tem a travessia por meio de ferryboat na Baía de Guaratuba. E eu escutava as pessoas e todo mundo falava assim, nunca mais vai sair essa ponte, nunca vai sair do papel. Uhum. Eu ouço essa história há 30 anos, exatamente ali, ó, naquela região ali que eu fiz a reportagem. E em 2025, esse sonho está se tornando realidade. Em 2024, saiu do papel, teve início as obras. Por quê? Porque temos um governador que tem essa visão progressista, de desenvolvimento do litoral e sabe a importância de realizar grandes obras aqui. Ponte de Guaratuba. A gente pode trazer para o local a ponte da Ilha dos Valadares. A gente pode voltar lá para Matinhos, duplicação da Juscelino Kubitschek. Podemos falar do alargamento da faixa de areia e revitalização da Orla de Matinhos. Agora a revitalização de Pontal do Paraná e também de Guaratuba. Então são obras importantíssimas que geram um impacto muito grande para o turismo aqui no litoral do estado e que faz com que essa região se desenvolva como nunca. Então, com toda certeza, no litoral paranaense, a aprovação do governador é maior do que no cenário estadual. Exatamente. Só falta um sonho, que também acredito que o governador não tenha tido tempo e por questões ambientais, que é a rodovia que vai para Guaraqueçaba. E também a faixa de infraestrutura em Pontal do Paraná. Exatamente. Né? Que aí esse é um sonho, hein? Acho que depois da ponte, essa estrada para Guaraqueçaba é um sonho também. Pois é. Valeu, meu querido. Valeu, Tony.